Bem, hoje estamos aqui para fazer a resenha de dois filmes, O Contador 1 e O Contador 2, com o Ben Affleck. Exato. O filme, a gente está fazendo isso porque o filme chegou aí nos primeiros lugares, né, Do Top 10 da Prime Video. E como o pessoal tem assistido muito, às vezes a pessoa vai perguntar, será que vale a pena? A gente vai responder exatamente isso, né? Então nós reassistimos eu já tinha assistido o primeiro, Contador 1 e assistimos o Contador 2, até para lembrar, deixar tudo bonitinho. Isso, exatamente, né? Então vamos falar do primeiro, né? Como você assistiu a primeira vez, já assisti já umas 3 vezes. O Contador 1 eu achei interessante, até pelo fato dele ser uma pessoa com autismo, né? Sim. Que nem o The Good Doctor lá. Do outro personagem do Good Doctor, né? Que chama atenção porque é o que a gente vive comentando nas nossas dicas de escrita. Não é mais do mesmo, né? É diferente. Eles estão explorando esses tipos de portadores que eles têm habilidades excepcionais, Exatamente. né? Inclusive até mesmo o protetor, né? Ele tem um certo nível de autismo ali também, né? Parece que sim. Então você vê que às vezes quando tem um personagem com uma pegada diferente, os outros também seguem a mesma linha. Exato. Né? E aí nesse realmente está seguindo. Apesar de ser um filme de 2016, né? Não. O primeiro. Acho que o primeiro 2016, então talvez na época não seja tão comum explorar esse tipo de personagem. Né? Mas é algo que nesse primeiro filme a coisa flui assim, tudo de acordo. Eu achei que funcionou bem, né? Então eles dão o background meio que da infância deles, toda a criação dele. Exato. Né? Termina sendo legal, da lógica do personagem se tornar o que ele se tornou, né? Porque, convenhamos, né? Como é que você vai suspeitar que um contador pode ser um assassino? Um contador, que é um problema com uma pessoa com deficiência, com deficiência é um assassino, né? Então, e no caso, né? É justamente a habilidade dele que vai tornar ele excepcional no que ele está fazendo. Exato. Mas aí, por conta... Só que ele entrou na mira do governo dos Estados Unidos. Sim, do tesouro, exato. Né? Porque ele fez muito trabalho de contador para vários criminosos. Para vários criminosos. Isso, pelo mundo, né? Então não conseguiam capturar a imagem dele, né? Exato. Não sabiam quem era ele, mas sabiam que era um cara que fazia lavagem de dinheiro dos criminosos, traficantes. E é interessante, né? Porque aí eles mostram lá durante o processo a infância dele, lá a instituição que ele vai, né, que ele fica amiga lá da menina que é filha do dono, né? Do dono dela, que depois se torna a rede dele. A rede dele, apoio, né? Exatamente, a rede de apoio dele. Então você percebe pela rede de apoio dele que é quem está ajudando, né? Então é legal. Inclusive no segundo filme eles aumentam isso, eles exploram um pouco meio que mais, explicam, né? Ficou bem interessante, né? E no primeiro filme eu achei, na verdade nos dois filmes achei a trama um pouco confusa. Você precisa prestar bastante atenção. Tem certos detalhes que você não vai entender. Não é exatamente aquele filme facinho de entendi, só porrada, né? Que nem aqueles filmes de John Wick da vida. Ou aqueles filmes de porrada dos anos 70, 60, 80, Charles Bronson, chegando matando todo mundo. Isso, né? Não gostar de você, pá. Exato. Então é interessante. Né? E chegando no 2, e nesse ponto, assim, eu não vou dizer que eu não gostei, mas eu conversei com várias pessoas que assistiram e falaram, olha... Então, eu tava até bem animado para assistir o 2, mas quando eu comecei a ver, né, no Prime, eu pensei, eu tô no filme certo? Não, tudo bem, o ator envelhece, né, claro, né? Mas assim, o jeito começou o personagem a atuar todo, não é esse cara. Isso é uma coisa que eu senti muito no segundo filme, é que ele deixa todos os maneirismos
Ele esqueceu de ser autista. Exatamente. Então, tipo, você vê que o personagem ficou normal. E autismo você não é curado. Não é uma doença. A pessoa não melhora. Não é uma doença, cara. É uma condição que o máximo que você vai acontecer é talvez evoluir um pouco em certos aspectos, mas você mantém a maioria. Exatamente. Ou a tendência é ser pior. Né? E aí eu tava pesquisando até do segundo, falei, mas tudo que eles mostram, né, de explicar a base de que dá suporte para ele, da menina lá do instituto e agora dos outros jovens que ajudam ela, você está com cara de ponte para uma continuação. Eu falei, fiz uma pesquisa, vai ter sim um contador 3. Falei, cara, tava na cara. Não é meio assim, ficou um pouco aquele filme que eu tenho que explicar o porquê eu teria um 3, entendeu? Então, sim. né? Ainda bem, né? Que pelo menos tá falando a base com um terceiro, melhor do que brotar do nada. Mas então, acho que foi por isso que o povo meio que não gostou. E outra coisa que também não é exatamente uma história simples. De novo, é uma história que você fala, mano... Inclusive, tem pontos que eu vou precisar ver de novo pra ter certeza se eu entendi. Exatamente. Porque chega um ponto meio que dá um jeito pra que aquela assassina entrasse no meio do negócio. Então assim, de um lado você tem a menina lá do agente do governo que estava atrás dele, pedindo ajuda dele. Aí por outro lado tem lá o irmão dele tendo que matar uma menina que era ligada a uma foto que ele tá atrás. Então assim, meio confuso. Se interligam, né? Porque já que o irmão também tá no meio. Aí o irmão volta, o irmão também virou assassino. Então tudo no mesmo negócio de família. E aí no final tem lá E você sabe que um detalhe interessante? Eu acho que tem certos pontos. O irmão dele eu achei um pouco exagerado, assim, no humanismo dele, né? Porque eles queriam mostrar bem o contraste dos dois. Sim. Né? Mas eu acho que erraram um pouquinho a mão aí, né? Tanto do irmão querer se mostrar sempre o exagerado, mais humano dos dois, e o outro que esqueceu de ser autista, né? Exatamente. Né? Do nada começou a fazer coisas que são de pessoas normais. Você vê ele indo num encontro de gente, e aí de repente ele fala que ele é contador e fica falando chatice pras meninas. Aí daí ele vai dançar. O problema é a espontaneidade. Então... Não que a gente seja expert em autismo, mas a gente tem vários exemplos de nossas vidas. E até em filmes, como os séries, quando a gente fala do The Good Doctor, né? Sim. Quer dizer, de repente, eu não vou dizer, eu não sigo o Good Doctor, vi alguns episódios. São coisas bem peculiares, né, que eles possuem. Mas uma coisa que eles não têm mesmo é esse lance da espontaneidade. É muito difícil. Né? Mesmo dependendo do grau que eles estão sendo cuidado. Né? E aí, deu assim, é aquela coisa assim. Tudo bem, eles conseguem lá o que eles precisam, é interessante. O final, né, as ações finais são bem divertidas, a gente nem vai comentar muito, porque para não dar procurando tiroteio, para não dar spoiler, porrada de bomba, é isso aí. Não, e não só o tiroteio e porra de bomba, porque tem ligado lá com aquela outra menina que é assassina, que era ligada naquela foto, que eles estão indo buscar um moleque lá na América não lembro se era no México. Era um menino. Isso. Que era. A gente não pode falar. Então né? Enfim, mas e aí tem coisa a ver com o pessoal que dá suporte pra ele. Então assim, é muito legal a trama que você vê que quando eu cheguei à conclusão, eu falei, vai ter um terceiro filme, claro. Né? Eu fui pesquisar, falei, vai ter um terceiro filme. Falei, cara, tá muito óbvio que era a construção de universo tá tudo feito ali pra ter vários pra dar episódios. Continuidade, né? Primeiro, entra o personagem do irmão. Exato. Entra o lance do instituto sendo melhor explicado, que é o background dele. Né? Porque se você reparar, tem muitos filmes e série, né, que quando o personagem ele tem a possibilidade de se mover,
de se manter economicamente, cara, vai ter muitos episódios, né? Não, lembra muito, por exemplo, se a gente tá comentando, a gente até comentou um tempo atrás, o Ryan, né? Que era um agente do governo americano, então tinha as ligações, tinha tudo para ele funcionar. E aquele do Missão Impossível do Tom Cruise, né? Sim. Não, o senhor aceita, tá? Tem sempre as coisas dando background para ele. Sim, toda então, rede. É meio fazendo lembrar essa estrutura. Exato, Né? uma coisa meio... Né? Ele não é um lobo solitário, né? Totalmente solitário. Ou se não, até lembrando daquele... do próprio Richard, o Richard, o Richard, o problema dele é que ele não tem um apoio. Não, o Richard, na verdade eu tô daquele do assassino, do filme que a gente estava comentando, John Wick. Do John Wick, que tem hotel e aí todo mundo liga pro hotel e aí todo mundo... então tem toda uma estrutura, então tem uma estruturazinha dele lá, né? Olha, é interessante, vale a pena, né? É uma diversão para quem gosta O primeiro de assistir, é né? melhor, entendeu? O segundo tá bem como alguma coisa, é uma ponte entre o primeiro e o terceiro. Mas eu achei que o primeiro foi melhor trabalhado. Então, e agora exatamente. esse segundo eu achei que... Tá mais pra, sabe, vamos fazer uma ponte para ter lógica que tem o terceiro. E fora que a entendeu? diferença de tempo, quase 10 anos, né? De diferença, né? Exato. Então, Você vê que é o Protetor aquele com o Denzel Washington? Não. Sim. Eu também, eu senti que eu gostei do primeiro e gostei mais do primeiro e do terceiro do que o segundo. Então, segue um padrão, assim, nesse do... então, de repente os caras se preocupam na produção do outro do que o que tá rolando, né? Exatamente. Então, assim, eu gostei muito do primeiro, não tanto do segundo. Quando sair o terceiro, a gente dá uma olhada, verifique. Talvez o terceiro até valha mais a pena, né? Porque já tem lá todo o background criado, né? Então a gente recomenda, né? Eu acho que para quem curte o gênero, né, vale a pena, né? E para sair, né, desse padrão, uma coisa mais anos 80, anos 90, né? Era aquela história meio burrinha, assim, né? Não vou dizer história meio burrinha nesse caso, porque a história é bem complicada, mas aquela história mesmo que tem a violência, né, que a gente não vê mais, é o mais, deixa disso e tal, não, ver aqueles... E você repara que mesmo assim nesse, tudo bem, tem a violência assim, todo esse segundo, não é direta, assim, você entendeu? Não. Tinha momentos que eu achei, puta, vai dar um ruim, dá nada. Não, mas você não vê direito, tipo, sangue explodindo, a cabeça do cara explodindo. Não, você não vê isso. Tem violência sim, mas não é coisa uma violência mais de boa, não é aquela violência... O cara toma um tiro, mas cai bem rapidinho de lado, sabe? Não você reparou nisso? Sim. Né? Não tem aquela coisa explícita que era dos anos 80 e 90. Não, dos anos 80 e 90. Era bem que era aquela coisa focada, coisa esguichando assim, tudo. Não, esse, você viu que o cara tomou o tiro, tudo, mas não é aquela coisa muito explícita. É verdade. Né? Então é isso. E, na verdade é muito parecido com alguns animes, né? Que o cara corta e sai jogando. Exatamente. Que é até baseado em alguns filmes de samurai bem antigos. Sim. Mas você sabe por que precisa disso, né? Porque é o lance da teatralidade. Sim, exatamente, né? exatamente. Você não tem... Tanto que, por exemplo, tem um pessoal que fala assim, tomou um tiro. Não, mas o cara não tomou um tiro, não viu o negócio espirrar, né? Então é um negócio que te acostuma a certos lances de violência. Na verdade, uma das coisas que até... Porque no primeiro filme não tem, né? No segundo filme lá, com a presença do irmão, uma dada hora o irmão termina baleado e é aquela coisa de... tô baleado, mas beleza. Você fala, porra, né? Tudo bem, eu não posso dizer. Bem, né? Uma coisa eu não posso dizer, nunca fui baleado pra saber. Que você falou que a pessoa fica em choque. Porque acontece muito assim tipo, se num primeiro momento, efetivamente, e eu já ouvi casos de polícia mesmo, a pessoa é baleada e não sente nada, de repente ataca o bandido que baleou, e tudo bem. Depois, entendeu? O corpo, não é a pessoa entregou, o corpo entra em choque, você começa a perder sangue, Sim, não sei o quê.
Ou a pessoa de repente vê, assim, o sangue jorrando, né? E dá aquele... Nossa. É pra passar mal só de ver, né? Exatamente. Né? E eu lembro até de uma história lá, o cara recebeu um corte quando ele viu o sangue jorrando na camisa inteira, ali tudo, entrou em choque já, né? Então é aquela coisa, meio que um exagero, que até tudo bem, a gente não está esperando que seja 100% real o cinema, né? Mas tipo, o cara pular 3 metros, 2 metros, ele fala, tá bom, dá uma enroladinha, mas quando o cara começa a pular 2, 3 andares, você fala, forçou a amizade. Tem coisa né? que realmente a gente já tá meio então, que vacinado. Nesse ponto, tem um certo ponto, o cara devia meio que... mas é aquela coisa, né? Pelo menos de ver no contexto geral como é que foi o filme. É divertido. A gente analisa tudo, né? Acho que no geral foi um filme ok. Eu acho assim, eu daria tipo uma nota 7, 8 pro primeiro. Né? Eu já gostei, já daria um 8 pra 9. E o segundo eu daria uma nota, uma coisa entre 5 e 7. Por aí. Né? Um 6. 5 caindo quase pro 4. Exatamente, um 6 no máximo. O cara esquecer que ser autista, isso foi muito grave. Exatamente. E esperar pelo terceiro, né? E ver o que vai rolar. Se realmente vai dar continuidade, vai ficar legal. Né? Como a gente falou, tem N séries que estão acontecendo isso, né? Tem o John Wick, tem 3. É bem comum ter continuações, né? Exatamente. Então é isso. Então, que o pessoal fique ligado nas próximas resenhas. Assista, né? Até para você tomar a sua opinião. Conclusão, né? Acho que até o ponto que você fala assim, não é tão bom quanto o primeiro, não quer dizer que não seja bom, né? A nossa opinião não é unânime. Exatamente. Então assista, dá uma olhada, até comenta aqui embaixo, fala assim, eu gostei, eu não gostei, eu assisti o primeiro e achei o primeiro melhor que nem vocês. E aí comenta aqui, né? Isso. Conheça os nossos outros vídeos, nós temos vídeos muito sobre o mercado, apresentando feiras que estão acontecendo, dando dicas sobre como escrever, apresentando exercícios, né, todo tipo de coisa. E os nossos livros, né? Sim, a gente vai colocar no primeiro comentário fixado. Exato, nós temos livros de policial com tecnologia, terror, fantasia, steampunk, zumbis, né? Então dá uma olhada, se você curtir. A gente vai deixar os endereços da Amazon e se você quiser quiser versões físicas... Se querer a versão física, também temos. Exatamente, só falar com a gente. Então é isso aí, então até uma próxima. Até.